começando a falar dessa derrota aí, né? O que você achou? Perdeu placar mínimo para o Brusque, né? 1-0, mas era importante o Vasco começar a pontuar um pouco mais, né, cara? Pelo menos um pontinho fora de casa. Tá complicado ganhar ou pegar até um pontinho fora de casa, né, Edmundo? Gui, na verdade são a sexta derrota consecutiva, né? 6 últimos jogos que o Vasco jogou fora de casa, o Vasco foi derrotado. Isso preocupa. Hoje eu tive uma reunião com o pessoal do marketing, porque vai ter um jogo comemorativo dos 25 anos do título brasileiro. Então a gente está encurtando aí as coisas, conversando bastante sobre isso. E em algum momento a pessoa que estava reunida comigo deixou escapar que ficou um gap, né? Assim, entre a entrada da SAF, a administração da SAF, não tinha assim a certeza de quem comandava. E isso foi adiando algumas decisões importantes, como a contratação de um novo técnico. E aí todo mundo se lamenta porque o preferido era o Renato Gaúcho, e o Renato acabou acertando a sua ida para o Grêmio. Agora parece que as conversas estão bem avançadas com o Jorginho. A verdade é que o Emílio Faro é o auxiliar permanente do clube, assumiu o clube de forma interina, foi bem, mas engraçado, quando ele recebeu o Alex Teixeira como a grande contratação para o segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B, eu acho que ali ele se perdeu um pouco, porque ele se sentiu obrigado a escalar Alex Teixeira e Nenê juntos. Nenê junto, né? E aí ele não sabia se escalava também o Marlon Gomes, que teve uma ascensão muito boa, o Figueiredo, o Gabriel Peck, o Egnaldo. Então, de alguma forma, as escalações foram confusas e o plano de jogo também. Embora em alguns momentos o plano de jogo foi prejudicado, porque o Vasco tomava o gol muito rápido, muito cedo. Né? Você tinha uma ideia, principalmente fora de casa, de se defender e sair em contra-ataque, aí você toma logo o gol, essa estratégia muda. E o Vasco sofreu, penou em alguns jogos, não conseguiu reverter o placar, né? Nesse jogo contra o Brusque, eu assisti atentamente. Alex Teixeira chegou a marcar 2 vezes, mas numa a bola bateu na mão, né, no braço, não é muito clara a imagem, mas bateu, e na outra ele estava impedido. Mas a verdade é que o Vasco não tem criado oportunidades para poder sair de campo vencedor. E isso preocupa. Graças a Deus, os adversários diretos, né? O Sport perdeu e o Londrina também. O Vasco manteve aí os 4 pontos de vantagem, mas agora tem, no final de semana, um jogo dificílimo contra o Grêmio, que vai estrear o Renato Gaúcho e que vem num momento bem, bem positivo. Mas, dos males, o menor. Uma rodada se passou e a vantagem de 4 pontos se manteve. Exatamente, manteve, deu sorte um pouco o Vasco aí também, né? Mas acho que dá para beliscar um pontinho fora de casa e tá precisando disso. E vai ter uma pedreira contra o Grêmio, né? Se bem que o Vasco costuma jogar bem com esses times que estão aí no G4 da Série B, né? Gente, tem muita gente perguntando aqui, a gente vai falar do novo técnico do Vasco, tá? Parece que tá próximo aí. Mas antes, também vi muita pergunta falando, você viu a coletiva do Faro depois do jogo, tal, não sei o quê. Eu vou até colocar a parte que tá polêmica aqui, Edmundo. Eu quero que você tente explicar para mim, que eu não entendi direito. Aí vamos ver se você consegue explicar pra gente. De uma fala dele aí que ficou um pouco... o pessoal começou a pegar no pé dele, ó. Vamos ver. A questão do Grêmio, um jogo é o Grêmio e é o Vasco. É uma realidade de um jogo que a gente vai enfrentar o Grêmio e o Grêmio vai enfrentar o Vasco. Não tem nenhum tipo de situação diferente. É um clássico. Iremos jogar um clássico. E no clássico, o jogo é jogado. Muito bom. O jogo é o Grêmio e é o Vasco. Cara, eu acho que ele foi irônico, na verdade. Quis dar uma cutucada ali, tava um pouco nervoso. Mas ficou confusa a frase dele, né, Edmundo? Não, eu entendi. É que, assim, o Vasco perdeu recentemente para times CSA,
Brusque, times que estão mal no campeonato. E aí vai encarar o Grêmio, que está ali na vice-liderança, na terceira colocação, um time que tem um elenco forte, que tem uma torcida grande, que vai reestrear o Renato Gaúcho. Eu acho que a pergunta deve ter sido tipo, se perdeu para o CSA, se perdeu para o Brusque, imagina. E aí ele respondeu, cara, é um clássico, são dois gigantes, dois campeões brasileiros, e é um jogo de igual para igual. O Vasco respondeu no primeiro turno melhor contra os grandes do que contra os pequenos. Né? O Vasco teve mais dificuldade de vencer os pequenos do que de vencer os grandes, os confrontos mais diretos. Então, é claro que ele foi, de alguma forma, irônico. E acho que ele estava bravo também. Teve uma confusão na saída do jogo lá em Brusque, porque o torcedor questionou o porquê de tanta derrota quando o time joga fora de casa, e os nervos estão à flor da pele, e acho que ele se deixou levar pela emoção. Mas, cara, normal, eu concordo com ele. É um jogo grande de duas equipes gigantes do cenário do futebol brasileiro e que vai ser jogado. Ninguém ganha na véspera, também ninguém perde na véspera. O importante é que você faça uma boa preparação para encarar esse jogo. E acho que esse nervosismo dele, demonstrado aí nessa coletiva, tá acontecendo no dia a dia. Ele está confuso. Cada jogo uma escalação, não tem um jeito de jogar, porque ele está inseguro. Ele está inseguro porque ele não é o técnico. E acho que precisa o Vasco, o quanto antes possível, tomar as rédeas, né? O que seja o Vasco, os 30% da administração antiga, ou os 70% da SAF, e tomar uma decisão de contratar um técnico que leve o time à primeira divisão, cara. A gente está aí há menos de 2 meses de terminar o campeonato da Série B. Na verdade, são mais 11 jogos. Então, você precisa estar atento nesse sprint final e não repetir atuações ruins, como foi a do CSA, como foi principalmente essa última contra o Brusque. E aí, de novo, o treinador aí, até quero saber a opinião do pessoal que está aqui no chat. Se resolve, né? O Vasco parece que está negociando com o Jorginho, né? Está próximo do acerto, segundo algumas fontes aí, estão especulando. Cara, eu gosto do Jorginho, Edmundo, apesar dele não ter feito um grande trabalho em nenhum clube, assim, um trabalho que você diga, nossa, do tamanho do Jorginho mesmo, como ele é para a seleção brasileira e para o Brasil, né? Eu acho que ele, de repente, é um cara que pode chegar e colocar a casa em dia. Não sei se é o treinador para treinar na Série A no ano que vem, se o Vasco subir realmente, eu creio que vá, né? O que você achou desse nome? Você acha que resolve os problemas ou não, Edmundo? Ele já teve 2 passagens pelo Vasco, e o grande trabalho que ele fez foi com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Ele assumiu, o Vasco estava praticamente rebaixado, fez um campeonato de recuperação, quase salvou o Vasco. Há quem diga que se tivesse mais algumas rodadas, ele conseguiria esse feito, que foi a primeira passagem do Nenê. Aí ele fez a Série B no ano seguinte, e o Vasco foi muito bem na Série B. Acho assim, no futebol brasileiro, algumas declarações jogam por terra alguns trabalhos. Né? Por que eu estou falando isso? Ele vinha fazendo um bom trabalho com a equipe do Atlético Goianiense, tanto que é quase finalista da Copa Sul-Americana. Né? Ganhou o primeiro jogo de 3-1 da equipe do São Paulo, só que algumas declarações dele, a gente conversou sobre isso aqui, algumas coisas ele estava até certo, só que falou na hora errada, falou contra o melhor técnico do Brasil. Eu também acho que se o técnico está no vestiário e o time dele perde uma disputa de pênalti, as críticas iam acontecer. Sabe? Eu também acho, também penso assim. Mas falar contra o Abel, hoje é um tiro no pé. E o Jorginho, que tem uma conduta espetacular, acabou emitindo uma opinião, fazendo críticas
ao técnico Abel, que hoje é, sem dúvida nenhuma, o melhor técnico do futebol brasileiro. E aí ele chamou para cima dele um holofote desnecessário, né, Gui? E aí vieram as derrotas para o Corinthians, aí depois, na sequência, acho que ele perdeu para o Goiás, no Clássico Goiano, e acabou sendo demitido. Mas o Jorginho é um cara muito capaz, é um técnico muito bom, e acho que com calma, com tranquilidade, com a confiança da diretoria, principalmente do torcedor, ele tem tudo para fazer uma reta final de Série B muito boa e fazer com que o Vasco volte à primeira divisão. E aí eu acho que quem está no dia a dia, Gui, tem obrigação de analisar se o trabalho deve ou não ter uma continuidade. Né? Uhum. Eu acho que é quem está no dia a dia que é mais preparado para dizer se ele deve ou não continuar. Eu, se fosse diretor, eu não ia olhar o resultado, eu ia olhar o trabalho. Né? Mais ou menos o que está acontecendo no Botafogo. O Luiz Castro está fazendo um bom trabalho, os resultados não apareciam. E aí, com alguns jogadores entrando em forma, o resultado aparece. Porque do segundo turno, o melhor time do segundo turno era o Fortaleza. É verdade, porque estava em último lugar, né? Há um tempinho atrás. O melhor time do segundo turno era o Fortaleza. E aí o Botafogo vai ao Ceará com Castelão lotado e vence o Fortaleza fora de casa. Por quê? Porque alguém ali está enxergando que tem um bom trabalho no dia a dia, sabe? E a convicção, a manutenção do técnico que recebeu peças no meio do caminho e, cara, e aí as vitórias vão aparecer. Espero que o Botafogo tenha se encontrado com as vitórias, que não corra mais nenhum risco de rebaixamento, porque a gente quer ver os gigantes, né? Os gigantes na primeira divisão e com grana, com contratações que possam fazer esses times disputarem os títulos também. E nem precisa ter grana, pelo menos administrar ok, né, Edmundo? Porque é o que esses clubes precisam, né? Tem a torcida tão gigantesca, né, cara? E é o que tende a acontecer com o Vasco. Inclusive, falando do Jorginho aqui, ó, vamos ver a opinião da galera, ó. Tio Zezé tá falando aqui, bom treinador, Jorginho, bom nome. Quem mais tá aqui, ó? O Jefferson tá falando, tem tudo para dar certo o Jorginho, teve passagens boas, gostei. Mas aí tem alguém que não gostou, que é o Magal. O Magal já fala, Jorginho é um atraso, pensando em Série A para 2023. Mas, ó, tô vendo que o Magal é palmeirense, então talvez ele seja magoado também pela frase aí dele, né? Do Jorginho contra o Abel Ferreira. Enfim, tá bem dividida aqui a opinião, né? Com mais apoio, na verdade, não tá dividida não, tem mais apoio. Tem duas negativas, vamos ver. Ó, lá tem o Christian já falando, pô, Vasco pode trazer técnico português. Pô, Christian, assim fica difícil, né, cara? Falou português de Portugal, um abraço aqui no Brasil hoje em dia. Ó, o Jonas aqui mandando, dá uma piadinha também, né, Rogério? Você já tá quase livre no mercado aí, de repente pode ir pro Vasco. Mas agora, Edmundo, que eu fico curioso, né, para saber. Aliás, chegamos a mais de 100 simultâneos. Gente, obrigado pela audiência. Já curte aqui o vídeo, tá? É muito importante que você curta e se inscreva no nosso canal no Mundo Ed aqui. Lives todas as segundas, quartas e sextas e vídeos todas as quintas. Quinta-feira agora não vai ser Edmundo Responde, viu? Não vai ser outro tipo de vídeo. Então é importante que você se inscreva, curta esse vídeo também, ative o sininho de notificações para o YouTube mostrar para vocês sempre que a gente lançar vídeo novo aqui no canal. Obrigado. Mais de 100 simultâneos, mais uma vez, a gente bombando aqui na audiência. Pode ir mandando sua mensagem, comentário que a gente vai colocando. Então, Edmundo, o que eu fico curioso nesse momento é para saber como vai ser o contrato com o Jorginho. Se o Vasco vai fechar até o fim do ano, de repente, um contrato curto de 3 meses, com opção de repente, renovar se ele for bem, ou se vai pegar e meter o contrato até o fim do ano que vem, que é o que normalmente os clubes fazem, né? Porque aí a gente vai saber se ele quer continuar com o Jorginho ou se é algo para apagar o fogo que tá agora. Tá complicada agora a situação do Vasco. Não tá complicada, né? Tá no G4, mas tem que pontuar fora de casa, né, cara? Você acha que seria legal um negócio a longo prazo com o Jorginho? Ou, de repente, pô, vamos fazer o contrato, Jorginho, senta aqui. 3 meses, a gente vai conversando, de repente começa a planejar o ano que vem.
É que eu acho que o Jorginho não vai topar se for por 3 meses, né, Edmundo? Não, eu acho assim, cara, ele Combinado não sai caro, né? ele não vai ter tantas chances. E treinar um gigante, como o Clube de Regatas Vasco da Gama, dá uma exposição muito boa, sabe? Porque se ele consegue fazer o time entrar numa rota de vitórias, né? São 6 derrotas consecutivas fora de casa, isso é um desespero para o torcedor vascaíno. Porque o próximo jogo é fora de casa. Então, Contra assim, o Grêmio, né? Contra o Grêmio. Então, cara, seria importante entender qual foi o conteúdo dessa conversa. E acho que é bom para os dois, porque se ele fizer um bom trabalho, pode ser que ele seja pretendido por outros times também. Sabe? Eu acho que é bom para todo mundo. E acho que, assim, acho que a SAF ela está ali meio que de fora, vendo, cara, eu vou precisar botar 1, 2 ou 10 milhões, sei lá, não vou falar em reais, para a temporada que vem. Porque se voltar à Série A, você já parte de uma espinha dorsal muito boa, que são os jovens, né? Andrei Santos, Marlon Gomes, Figueiredo, Peck, próprio Ignaldo. E aí você vai precisar contratar pontualmente alguns craques, alguns jogadores que venham e joguem. Se você não sobe, talvez não precise contratar ninguém. Talvez com a molecada e um ou outro jogador resolva o problema. Eu acho que esse planejamento ele já devia estar sendo feito. Só que parecia, algumas rodadas atrás, parecia certo. Parecia que o Vasco estava 99% já retornando à Série A. E aí meio que relaxaram. Aí agora a água começou a subir. Né? Porque os resultados fora de casa são ruins, o Londrina e o Sport começaram a ter bons resultados, fora esse último final de semana, e essa distância foi diminuindo. Então, agora tem que tomar alguma providência. Não dá para ser técnico interino o tempo todo, tem que ser alguém que chegue e faça esse time jogar, esse time voltar à trajetória de bons resultados dentro e fora de casa. Exato, vamos ver aí, né? Ainda não tá certo, hein, gente? O Jorginho estão falando que tá próximo aí, né? Que estão conversando com ele. Vamos ver se vai fechar mesmo, lá. Vamos colocar o pessoal aqui, o Vasco Connection. Boa noite, feras. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, Vasco Connection. Obrigado pro Wallace aqui, todo mundo que tá sempre com a gente aqui. Ó, o Douglas Caetano deixa seu comentário falando que pelo menos o Vasco vai ter padrão de jogo, coisa que o Vasco não tem hoje. Exatamente, Douglas. De repente chega aí, né, o Edmundo, chega o Jorginho. Uma coisa que a gente tem que eu acho que tem que ser unânime é que o Jorginho entende de futebol, né, Edmundo? Então, entende de futebol e tem treinado vários times, né? Até o primeiro jogo contra o Corinthians, o Atlético Goianiense era uma equipe que todo mundo falava, meu, time forte, etc. Acabou de ganhar do São Paulo de 3-1, com o legado do Jorginho ainda, né? Não chega nenhum treinador do nada e faz aquele placar de 3-1 contra o São Paulo. Então, acho que falta isso aí, né, Edmundo? Um padrãozinho de jogo legal no Vasco, saber como vai jogar, que tá parecendo que cada jogo é uma surpresa, assim, a gente não sabe como vai jogar o Vasco. De repente joga muito bem, criativo, mas de repente toma gol, faz gol contra, não dá para entender, né? O Emílio Faro, ele não tem a experiência da beira de campo, né? Ele era preparador físico, virou auxiliar técnico e não tem essa vivência, né? De mudança de rumo, né? Você planeja uma coisa e depois as coisas não dão certo, você tem que mudar. Personalidade. Cara, em algum momento, pelo menos é o que eu estou assistindo, tá, Gui? Em algum momento dá a nítida impressão que não dá para jogar o Alex Teixeira e o Nenê juntos. Eles ocupam a mesma faixa de espaço. O Alex Teixeira não chegou bem fisicamente, então não consegue ter a dinâmica de marcar e chegar lá na frente. O Nenê também não. E aí, para botar esses dois, você tem que abrir mão de um dos volantes. Aí você deixa a zaga desguarnecida. Enfim. E aí, o cara que é auxiliar, que é geralmente aquele cara que tem bom trato, bom diálogo com todo o grupo, fica com medo de tomar algumas decisões.
eu estou falando só a modo geral, não estou falando exatamente o que está acontecendo lá dentro, né? Mas isso da minha vivência de 20 anos, 19 anos como profissional. Eu entendo que o técnico de pulso, até porque o Emílio Faro, ele não vai perder o emprego dele, o técnico precisa ter pulso, porque senão ele corre risco de perder o emprego. Então, ele precisa ser mais incisivo, mais decidido para tomar algumas decisões que, de vez em quando, pode agradar ou desagradar os medalhões. No futebol não se joga mais com o nome. Senão o Roberto Dinamite, o Romário, Juninho, Felipe, Pedrinho, esses atletas jogavam ainda. Entendeu? Uhum. Não jogam Sim. mais porque, infelizmente, a parte física não deixa. Né? O futebol ainda existe dentro deles, mas a parte física não deixa. Então, você tem que ser exigente nesse ponto também. E acho que o Emílio ele fica com receio de tomar alguma decisão forte, do grupo vir contra ele, e amanhã ele volta para ser auxiliar e não tem um bom convívio com o grupo. Isso é péssimo. Porque ele vai ficar lá, né? Não importa o que aconteça. Tem que vir alguém com pulso firme, com responsabilidade, para fazer cobranças e fazer esse time responder o quanto antes possível nos jogos fora de casa. Inclusive, eu estou colocando aí para a gente ver, a ESPN cravou que o Vasco acertou a contratação do Jorginho para a sequência da temporada e deve ser apresentado amanhã. Então, Edmundo, assim, lógico que ainda não é oficial pelo Vasco da Gama, mas a ESPN, né? Canal grande desse não deve dar uma barrigada aí, mas parece que tá tudo certo aí. O Jorge Nicola tá lá ainda? Não, saiu, ó. E perdeu bastante, hein, com o Nicola. Mas se ele tivesse lá, eu cravaria que a fonte é boa. Com certeza. O Nicola é um cara sensacional. Aliás, acerta várias, hein, Edmundo? Fala sério, cara. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Tem muita gente, a Marcele tá falando uma coisa aqui, e depois eu quero até a sua opinião. Ela disse assim, eu até agora não vi o futebol todo que falam do Alex Teixeira. Eu não concordo tanto com você, Marcelo. Por quê? Eu acho que tudo bem, ele tá devendo futebol? Até tá, mas eu acho que ele começou agora, né? Tá começando a pegar ritmo de jogo, e ele já mostra, né, Edmundo, não sei o que você pensa, em alguns lances curtos ali, que ele com um físico um pouquinho melhor, lembrando que não é um jogador velho, ele tem 30 anos de idade. Ele dá para perceber que ele é diferenciado, né, Edmundo? Não, ele é um craque. Ele é um craque, mas passou muitos anos no futebol russo, né, da Ucrânia, na verdade, do leste europeu, depois na China. E o ano passado, que é nesses últimos 6 meses, ele não jogou. Ele estava num time da Turquia e não jogou. Então ele voltou sem ritmo e sem a condição física ideal. E acho que ele tem sido mal escalado. Primeiro que ele não é centroavante de referência, né? E tem sido escalado naquela posição. Segundo, com uma obrigação muito grande de marcação, que não é o seu ponto forte, aí quando você não está fisicamente bem. E acho que ele ocupa o mesmo espaço do Nenê. Então, cara, tem que fazer uma competição entre os dois, até que os dois estejam voando fisicamente, joga um ou outro. Os dois... Está muito claro, principalmente nos jogos fora de casa, que não vem dando certo. E, cara, é normal, todo mundo precisa de um período de adaptação. Só que ele é o grande nome desse time, né? Foi a grande contratação nessa janela de meio do ano. E aí, claro que o torcedor espera que ele venha e resolva. Coincidentemente, depois da chegada dele, os resultados pioraram muito. E talvez por isso o questionamento. Normal, mas que ele tem bola, que ele é um grande craque, isso eu não tenho a menor dúvida. Com certeza. Inclusive, o Fábio Faria tá mandando aqui que já treina o time amanhã, saiu no Globo Esporte também, então provavelmente o Jorginho é o novo treinador do Vasco da Gama. Em tempo real aqui, hein? A gente ficou sabendo disso. Jorginho deve ser o novo treinador agora do Vasco.